Pessoal, hoje nós vamos falar deste livro aqui, ó, O Fenômeno Pitești. E antes de mais nada, é importante dizer que se trata de uma história real que aconteceu na Romênia, no presídio de Pitești, na virada da década de 1940 para 1950, portanto, num mundo ali logo depois da Segunda Guerra Mundial e faz parte do repertório de horrores do século XX. Foi onde o regime comunista implantou o inferno. Bom, os presos em Pitești eram, obviamente, aqueles que se opunham ao comunismo. Então, eles foram desumanizados, passaram por despersonificação com técnicas realmente macabras. O objetivo era fazer com que aquelas pessoas assumissem crimes que não cometeram. E aí, claro, seriam julgadas e condenadas por isso. E passassem por um processo de lavagem cerebral. Falsificar o passado, Duro, Bom, isso envolvia choques elétricos, espancamentos, tortura diária, privação de sono. Era um verdadeiro cotidiano de humilhação. Há relatos que os presos eram obrigados, inclusive, a torturar uns aos outros numa tentativa de destruir o conceito de lealdade. Eles eram forçados a assumir práticas de abuso de menores, incesto, entre outras barbaridades. E esse livro que nós apresentamos agora foi escrito pelo jornalista Virgil Ierunca. Ele fez um trabalho tão esquecido nos dias de hoje para a profissão do jornalista, que é se ater aos fatos, com uma ampla pesquisa histórica, recolher entrevistas e, claro, em se tratando deste livro, são depoimentos muito angustiantes, Mas tem um lado muito importante, Quem não conhece a sua história está sempre fadado a repeti-la. Edmund Burke. Trazendo esse relato aí do horror praticado pelo regime comunista, é importante dizer que sim, existe regime comunista, existe ameaça comunista. À luz da atualidade, seguem aí, por exemplo, a China, a Venezuela, a Nicarágua, Cuba, Coreia do Norte, Em outros países também com democracia relativa, gente que relativiza democracia. Pessoas, centenas de pessoas, por exemplo, presas por crimes que não cometeram, sem o devido processo legal, com atropelos constitucionais, leis que são inventadas para sustentar narrativas. É sempre um verdadeiro golpe praticado por juízes, contra o direito, contra a Magna Carta, e estamos assistindo isso pelo mundo afora. Bom, porque quando se confessa um crime que nunca cometeu, a pessoa se coloca numa situação de humilhação perante a sociedade, perante a sua família. Tem pessoas, por exemplo, em determinados países que usam tornozeleiras, já praticamente cumprindo pena sem o trânsito em julgado. Na prisão de Pitești, quando crimes que não aconteceram eram admitidos para manter essa narrativa em pé, além de se livrar das intensas, das intermináveis sessões de espancamentos, os presos eram promovidos. Então você tinha uma espécie de supervisor, um carcereiro, vamos dizer assim, E o horror acontecia principalmente com estudantes. Os estudantes eram obrigados a comer ali como se fossem porcos, servindo-se apenas com a boca, mãos amarradas, sempre seguindo as ordens de um chefe da reeducação, que é mais ou menos do que a gente está falando. Os estudantes de teologia eram ali os que mais sofriam. Então, como diz a obra, o fenômeno Pitești parece-nos que, diz aqui na orelha, eu vou ler aqui um trechinho da orelha do livro, o fenômeno Pitești parece-nos que ultrapassou em horror, felizmente não em duração, a reeducação de tipo chinês. O paralelo entre essas duas experiências de destruição do psiquismo impõe-se por si sobre qualquer que sejam as explicações deste tamanho paralelismo que encontrarão os historiadores de amanhã. Fecha aspas, Bom, o passado, ele não pode ser falsificado. Essa última frase faz muito sentido, As coisas, por mais que os que ocupam o poder queiram, não desacontecem. Eu vou repetir. O passado não pode ser falsificado e as coisas, por mais que os poderosos queiram, elas não desacontecem. Bom, se você gostou, tá aqui, clica no link aqui embaixo e você tem acesso na minha livraria. Até mais!